Boa tarde a todos. Eu sou Kátia Campos, coordeno a Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Estamos iniciando mais um webinar da ABS Conecta, o programa da ABS, que disponibiliza webinars e cursos online pagos e gratuitos, com os temas mais relevantes do setor de saneamento ambiental e saúde. A ABS intensifica suas ações digitais para promover a disseminação de conteúdo qualificado que você pode acessar e participar de onde estiver, pelo seu computador, pelo seu celular. A cada semana realizamos um ou mais eventos online que são divulgados em nosso site, nas nossas redes sociais. Quero agradecer a mais de 43 mil visualizações de nossos eventos online. Você que se inscreveu para este webinar também receberá informações sobre nossos próximos eventos pelo seu e-mail. Antes da gente começar a apresentação do resultado da pesquisa, eu quero lembrar aos associados da ABS que teremos eleições na próxima semana. E vamos ganhar, viu? Porque é chapa única. A votação online vai acontecer de 15 a 17 de junho. O associado que não estiver em dia com a anuidade pode acertá-la até o dia 17 de junho. Acesse o site para mais informações. O link está no nosso chat. E logo mais, às 5 da tarde, teremos um webinar para apresentação da chapa das eleições. O link está no nosso chat para você se inscrever e assistir. Neste webinar de hoje, vamos falar sobre Covid-19 e a geração de resíduos nas capitais brasileiras. Para este webinar, nós recebemos o Mário Saffer, o Mário Russo, o José Alberto da Mata Mendes, Fernando Jucá, o nosso outro colega da pesquisa geral do Reicher não vai poder estar conosco, e eu agradeço muito por terem aceitado o nosso convite. Lembrando a você que está nos assistindo que as opiniões emitidas neste evento não exprimem necessariamente a visão institucional da ABS. Para este webinar, temos tradução em Libras. E você pode fazer perguntas no chat usando o hashtag no início da pergunta. Nosso palestrante responderá ao fim do webinar. O vídeo desse webinar ficará disponível no site da ABS após o término. Então, agora, vamos começar a apresentação da nossa pergunta, da nossa pesquisa. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. A Kátia aqui começa a apresentação. Kátia, eu entro direto? Sou eu. Então tá. Tá aparecendo alguma coisa, não? Tá bem. Estou no ar? Está no ar a apresentação? Sim. Sim, Kátia. Obrigada. Sim. Então, pessoal, essa é a nossa pesquisa 2.0 da ABS, Covid e limpeza urbana nas capitais brasileiras, que coletou dados março e abril de 2020. Os nossos pesquisadores que trabalharam desde a fase das perguntas e toda a metodologia, coleta das respostas e resultado foram Fernando Jucá, Geraldo Reicher, Eliana Kátia, Zé Alberto, Mário Saffer, Mário Russo. E contamos com a colaboração da Lara Costa. O que é a Câmara Temática de Resíduos Sólidos? Ela é uma das 16 câmaras da ABS e ela atua contribuindo com as demais organizações do setor de saneamento básico para buscar a universalização dos serviços com qualidade e com regularidade. Temos representantes em todos os estados do Brasil, diretores em todas as regiões do Brasil. O que a Câmara Temática de Resíduos Sólidos fez assim que começamos com a pandemia no Brasil? No dia 20 de março, a Câmara Temática publicou as recomendações para a gestão de resíduos em situação de pandemia por coronavírus, dando dicas para todos os gestores públicos, empresários, para as câmaras legislativas, para os garis, para os catadores. Publicamos também, para ficar com mais facilidade para distribuição, para
para encaminhamento dois flyers falando sobre o manejo dos resíduos durante a pandemia. Nós estudamos, pegamos materiais sobre estudos sobre o período de vida do coronavírus nas superfícies e recomendamos fortemente um reforço na limpeza e na higiene das cidades, da coleta dos resíduos, da limpeza, afastamento, varrição. E recomendamos a interrupção da coleta seletiva. Isso porque os profissionais, no manejo dos materiais, correm um risco ainda muito maior do que os garis no processo de coleta, de varrição e de limpeza urbana. E nesse flyer nós fizemos umas recomendações mostrando qual seria a responsabilidade do poder público, do poder legislativo, das empresas contratadas, dos trabalhadores, dos cidadãos. E no caso que a gente recomendou a interrupção da coleta seletiva, onde ela é feita contratando catadores, nós recomendamos que os governos municipais e do Distrito Federal pagasse um auxílio social temporário, porque exatamente os catadores são contratados por serem de baixa renda e no período que eles se interrompem o trabalho, a renda deles, considerada, precisa de ser ressarcida. Publicamos também um material pedindo para as pessoas continuarem a separar o material. É muito importante o avanço que a gente teve até agora na coleta seletiva, embora ela abranja ainda poucos municípios, mas já foi um avanço e não pode retroceder. Então, nosso estímulo é que as pessoas continuem separando o material da coleta seletiva, não perca o hábito, mantenha em algum lugar isolado na casa para quando retornar à coleta seletiva. Depois fizemos um outro material muito importante, falando assim, nós recomendamos parar a coleta seletiva, mas ela vai retornar aos poucos. Ao retornar, quais são as medidas de controle do risco para a retomada do serviço de triagem de materiais recicláveis pelos catadores em tempo de Covid? Nesse material, além de explicar o funcionamento como deveria ser, a gente percebe que vários locais de triagem são insalubres, com pouca iluminação, com pouca ventilação. Então, além de fazer todas as recomendações nas edificações e no processo de disposição das pessoas, a gente também sugeriu quais são os equipamentos de proteção individual que são fundamentais para estarem nos seus locais de trabalho. O mesmo vale para os espaços de trabalho dos garis. Né? Nós tivemos, no caso, em Nova York, e em menos de uma semana já tinham 30 garis com problemas de Covid. Aqui nós especificamos os equipamentos que são relevantes para que a pessoa não manuseie o resíduo. Que equipamentos? Esteira, como que deve funcionar um carrinho plataforma, prensa hidráulica, tudo aquilo que facilita para que mecanize o processo e o contato seja menor. Dito isso, fizemos uma primeira pesquisa nacional com as 10 maiores capitais do Brasil sobre a geração de resíduos e publicamos, na época, a redução do resíduo até a primeira semana de abril. Essa, portanto, é a pesquisa que a gente chama de 2.0, porque a primeira pesquisa a gente tratou da questão do lixo, o resíduo domiciliar. Nesta aqui, a gente trata do resíduo domiciliar, da coleta seletiva e da saúde dos profissionais que lidam com a questão da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos no Brasil. Então, a gente gostaria muito fortemente de agradecer os gestores das capitais brasileiras que no meio da pandemia, com tantos problemas, muitos trabalhando em casa, mesmo assim, eles dedicaram algum tempinho para poder fazer o levantamento das informações para que a gente pudesse fazer a avaliação que a gente vai fazer hoje. Gostaríamos de agradecer o município de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Macapá, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória, pela gentileza e pelo espírito de colaboração que esses municípios tiveram para que a gente realizasse essa pesquisa. E a gente gostaria de homenagear,
fazer homenagem no setor de resíduos às pessoas que estão trabalhando neste momento, que trabalham no sentido de universalizar o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos e a garantia da saúde pública. Agradecer aos acadêmicos, especialistas, gestores públicos, prestadores de serviços, pessoal administrativo e os operacionais. Um agradecimento mais do que especial aos garis e aos catadores de materiais recicláveis, que, assim como os profissionais da saúde, estão na linha de fogo, estão na frente, estão higienizando, limpando, coletando, transportando, aterrando e recuperando os resíduos que geramos. E também um sentimento assim de respeito, de solidariedade às famílias dos garis, dos catadores que perderam pessoas durante essa pandemia. A nossa solidariedade às famílias desses profissionais. E os agradecimentos aos componentes da Câmara Temática de Resíduos Sólidos, que pensaram, executaram, analisaram esses dados, e que são os que estão aqui conosco, com exceção do Geraldo, e que vão apresentar o resultado da pesquisa. Então, eu gostaria de desejar um excelente resultado para a apresentação. Então, atenção, né? E a gente vai apresentar na seguinte ordem. Nós vamos começar com o Mário Saffer, que é diretor na área de articulação das câmaras temáticas da ABS do Rio Grande do Sul. Com você, Mário Saffer. É com você, Mário. Ele tem que abrir o microfone dele. Boa tarde. Aê, Brasil. Microfone, a rede, que para variar deu problema, eu tive de trocar a rede e reconectar. Bom, boa tarde a todos. Então, após essa Kátia, né, no Labs também reforço, agradeço a presença e a dedicação. Eu vou falar inicialmente, deixa eu compartilhar a tela, por favor, um minuto. Por favor, está compartilhado? Alô? Sim, está compartilhado, Mário. Tá, que eu não Por estava gentileza, escutando, coloca na tela integral. Está enxergando bem? Muito obrigado, então, Kátia. Então, inicialmente, repassar a base das informações dessa segunda pesquisa. A primeira, nós nos concentramos somente nas informações a respeito da coleta dos resíduos domiciliares, já naquela ocasião, e essa também. Começamos a acompanhar uma série de informações onde indicavam, né, e haviam algumas informações na mídia de que existia um aumento importante na geração dos resíduos domiciliares. E resolvemos ir a campo. Então, na primeira pesquisa, como a Kátia, eu acho que já destacou, nós tivemos informações de 10, então, capitais. Essas estendemos o convite novamente, né, às 27 capitais, das quais 23 responderam. As informações foram recebidas entre 6 e 29 de maio. É importante contextualizar por que nós focamos os resíduos sólidos domiciliares, usando aqui a definição do SNIS, né, são aqueles resíduos
domésticos similares, né, onde envolve, inclusive, os pequenos geradores, que, dependendo da capital do município do Brasil, né, eles variam de 50 até, se não me engano, alguns municípios chegam até 400 litros, que são os pequenos restaurantes, pequenos bares, pequenos armazéns, os escritórios, né? Eu, em Gebio, tenho uma empresa que é pequena, então o meu resíduo é coletado pela coleta normal, né? Então ele entra também contabilizado, né? E isso, né, buscamos dos outros resíduos, além do normal, em alguns municípios, incluindo até a pota. O nosso foco foi exatamente por essa questão do confinamento, né, avaliar o que estava acontecendo nas residências e, portanto, então, os resíduos sólidos domiciliares. Nesse segundo momento, né, então, nas questões formuladas, nós já incluímos, então, a coleta seletiva, né, e tivemos também questões colocadas pelo município a respeito da ocorrência de coronavírus, para os funcionários, sejam eles públicos privados. Então, esse é o cenário global. Então, um número de municípios, a Kátia, os municípios a Kátia, então, já listou, e é lógico, né, cenário Brasil, nós temos as 5 regiões representadas, né? Temos o município, o município de menor população, São Paulo. Uma variação média, né? É difícil, né, e nós não estamos ainda com informações suficientes para analisar o motivo dessas reduções, né? Não chegamos a avaliar, né, o deslocamento dos resíduos, que se fala tanto, né, dos resíduos domiciliares, que o centro foi esvaziado, se deslocou para os bairros, e essa informação da distribuição não tem. O que a gente tem fortemente é um indicativo, que se confirmou, né, onde nós temos uma variação global que vai de 4% até 19%. Florianópolis, aí, no caso, é destacado, é a que apresentou a maior variação. Logo a seguir, nós tivemos Cuiabá e Vitória, 17%, 16%, uma série na base dos 6%, 8%, 9%, né, e tivemos, né, João Pessoa, então, com a menor redução. Tá? Um dos motivos, inclusive, que nos move a continuar a pesquisa, que é o que o Jucá vai destacar no final, né, é que, se nós olharmos, né, a distribuição, né, disso no tempo por semana, né, fica bem claro de que nós tivemos ali na semana do dia 20 de março, né, que foi quando foi decretado a calamidade pública, então, no Brasil e em alguns municípios antes, outros depois, mas a gente já começou a ter um sentimento de redução semanal, e isso ficou bem claro na pesquisa anterior dos últimos também. E os municípios variaram de maneira diferente. Então, a gente já enxerga aqui no final de abril, né, o último dado ali está 26 de abril, a primeira semana de maio, né, que é a última semana, a gente já observa que está voltando, né, a geração inicial, tomando como referência março.
Por que nós descartamos aqui, né, os meses anteriores, que é janeiro e fevereiro, costumam ser meses atípicos, né, em questão das férias, muitos municípios turísticos, então nós estamos usando como referência sempre a partir de março. E fica bem claro, né, nos outros municípios também, né, que aqui eu estou pegando só 3 como exemplo, né, de que o marco, né, da redução ele aconteceu, né, exatamente em torno do dia 20 de março, e aqui vocês veem já, né, exemplo contrário do que a gente estávamos vendo em Florianópolis, né, que é um caso de Recife, a gente nota que a diminuição ela continuou e que estamos, né, com uma boa diferença, né, em relação ao que ocorria antes do dia 20 de março. Então, o que eu estava querendo apresentar nesse momento para vocês é isso, né, e fica destacado, né, só um minuto, voltando à tela, e fica destacado, né, essa diversidade, né, que nós temos e que tem que ser levado em consideração quando se falar dessa redução, né? Nós tivemos problemas de números de empregos, tivemos problemas do Covid propriamente dito, mas o mais importante é a diferença que nós temos em cada uma das regiões. Agora, uma coisa é certa, segura, né? E vamos ver os seguintes informações, né? Eu acho que tem informações bem boas aí que confirmam essas questões a respeito da coleta seletiva, de que nós temos aí um novo cenário em que temos que estar atento e tentar ver o que isso vai nos auxiliar daqui para frente em termos de programação de gestão de resíduos. Era isso que eu queria colocar. Eu passo a palavra agora, então, para o Mário Russo. Queria agradecer aí o Mário Saffer e apresentar o professor Mário Russo. Ele é do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, em Portugal, e colaborou aí com a nossa pesquisa, e coube a ele falar sobre a evolução, né, na realidade, a redução dos dados na área da coleta seletiva. Com você, professor Mário Russo. Ok, muito boa tarde. Não sei se já está. A tela está vendo? Estão vendo a tela? Sim, positivo, professor. Toda? Sim. Muito bem. Ok, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar no meio de uma equipe tão boa. Dar os parabéns para a ABES por ter iniciado esta pesquisa. Ela é muito importante, muito interessante. Então é o seguinte, eu começaria por destacar a assimetria populacional do Brasil, porque isso aqui, assim, nós estamos falando das capitais do Brasil, que são grandes capitais, mas o Brasil tem 5.570 municípios, em que mais de quase 5.000 têm menos de 50.000 habitantes. Portanto, as realidades são completamente diferentes. Portanto, vamos verificar o que é que nós podemos destacar até mesmo desta pesquisa. Também há uma assimetria socioeconómica, provavelmente alguns dos resultados que a gente apresenta e que esta pesquisa mostrou, também podem identificar exatamente isso. Verificamos que o Sul apresenta situações bem distintas, por exemplo, do Norte e do Nordeste. Também aqui assim o PIB é muito mais elevado, está aqui assim, logo aqui já uma amostra daquilo que é essa assimetria. Quando se fala nas capitais, nós já estamos a falar, não é de 50 nem 100 mil habitantes, são populações bem significativas, cidades muito bem estruturadas. Aqui sim é com São Paulo e Rio de Janeiro, só São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes, ou seja, tem mais população que Portugal inteiro, e as outras cidades são significativas. Se nós retirarmos essas duas grandes cidades, nós vemos aqui assim que as cidades capital são significativas, com populações muito elevadas, 1,5 milhão, 2 milhões, 2.800, 2.700, 2.600, Recife, São Luís 1,1 milhão,
Goiânia, 1,5 milhão, Brasília, 3 milhões, Belo Horizonte, 2,5 milhões. Portanto, são grandes cidades com grandes problemas. Aqui, assim, já foi passado pelo meu colega Mário Saffer, mas só para verificar que, de facto, houve um comportamento da população na redução por causa da questão do isolamento. Florianópolis teve uma grande redução, como foi visto, até uma redução bem menor em outras cidades. Agora, concentrando especificamente na questão da coleta seletiva, o que é que aconteceu também durante esse período? Também houve uma redução dessa coleta seletiva ou não? Houve, de facto, uma grande redução, com exceção de São Paulo, praticamente manteve o mesmo nível. É um dos municípios que tem várias unidades de tratamento mecânico, de triagem mecânica, e não teve aquela recomendação de não se fazer a coleta seletiva, porque, de facto, é uma questão que se coloca. Como é que é? De um momento para o outro, nós que tínhamos um resíduo hospitalar, ou seja, um resíduo do setor da saúde muito concentrado, específico, nas unidades de saúde, passamos a potencialmente a ter esse resíduo com essa periculosidade em qualquer moradia, em qualquer apartamento, em qualquer casa, condomínio, dada a questão do coronavírus. Isto é tudo um aprendizado que nós temos aqui assim. Há um caso muito específico, mas isso também pode ser o problema local, Aracaju, com um aumento da coleta seletiva. Considerando isso, este é um rácio, é uma razão entre aquilo que é a coleta seletiva e o resíduo que é gerado. Portanto, não podemos fazer uma extrapolação rápida e muito simplista. Mas o que nós notamos aqui, assim, é que há, de facto, houve uma grande redução em várias das capitais, outras com menor, no caso de São Luís, até mesmo Brasília, em que houve uma grande redução, porque houve uma interrupção muito grande, questões de isolamento, etc. Portanto, houve aqui, assim, uma grande influência das medidas que foram adotadas relativamente à questão da coleta seletiva. Olhando aos dados que nós tivemos a oportunidade de receber, podemos, de uma forma ainda muito simplista, mas perceber qual é a percentagem da coleta seletiva relativamente aos resíduos domiciliários que são gerados. E nós verificamos aquilo que também mais ou menos é conhecido. Os municípios do Sul e do Sudeste com percentagem maiores do que em outras regiões, por exemplo, falando aqui assim de Belém à volta de 2%, mas valores muito baixos quando nós verificamos essa relação entre a coleta seletiva e aquilo que seria, quando estamos a falar com 30%, mais ou menos, 32%, 29% de materiais recicláveis que não são aproveitáveis. Ora, eu aqui quero passar só duas coisinhas muito rápidas. No Plano Nacional de Resíduos Sólidos 2011, ou seja, depois da aprovação da lei do Marco Regulatório 2010, alguns dos aspectos fundamentais das metas para o futuro seria a extensão dos lixões até 2014, não vamos estar a falar nisso agora, e a redução em até 70% dos resíduos recicláveis ou reutilizáveis dispostos em aterro. Depois a redução da geração e a inserção de 600 mil catadores. A questão que se coloca aqui, então, é um caminho muito longo e todos são convocados a ter que partilhá-lo. Como é que nós vamos reduzir? Nós estamos com aquelas percentagens muito pequenas, então há um caminho muito grande para aumentar efetivamente a questão da coleta seletiva. Ela é muito importante. A Cátia resumiu bem que é um setor muito importante, que ele tem que continuar, são recursos naturais. E uma inserção verdadeira dos 600 mil ou 700 mil catadores. Há um caminho a seguir, é um grande avanço. E aqui eu quero aproveitar também para salientar o seguinte: muitas das vezes nós falamos única e exclusivamente que quem está exposto aos riscos de Covid é óbvio, o médico, os enfermeiros, auxiliares de saúde, ou seja, toda a gente ligada ao setor da saúde. Às vezes os pacientes que acompanham, óbvio,
estão numa carga viral, podem acontecer isso. Aquelas pessoas que estão a fazer acompanhamentos a doentes que estão a nível domiciliar também têm uma boa carga, visitantes, eventualmente, trabalhadores de serviços de apoio ligados aos hospitais, falamos muito nisso. E há aqui uma coisa que são os trabalhadores do setor de resíduos, coleta regular, coleta seletiva, transporte, tratamento, catadores de materiais recicláveis. É gente, como foi dito, e bem pela Kátia, gente que está na frente, na linha de frente. E vocês, e todo mundo vai aqui assim hoje perceber que o Zé Alberto vai falar exatamente sobre isso, o que é que é. Há uma importância, os trabalhadores de resíduos são muito importantes porque eles estão a proteger as nossas vidas durante a pandemia. Eu faço aqui assim, portanto, uma homenagem a todos esses trabalhadores e aqui assim uma imagem real do que aconteceu em Belém com 2 dias sem coleta. Imaginem o que será uma cidade sem coleta, sem o serviço destes trabalhadores, o que é que seria no meio de uma pandemia dessas. Portanto, genericamente, era isto que eu queria passar e dando os parabéns à ABS pela organização desta pesquisa que, como disse o Mário Saffer, acho que deve continuar, devemos fazer com que isso aconteça daqui em diante, com novas releases da situação do coronavírus e dos resíduos e da gestão dos resíduos nas nossas cidades. Provavelmente é uma oportunidade, e aí eu também saliento aqui o que a Cata disse, que devemos agradecer aos gestores que, relativamente num prazo muito curto, responderam àquilo que foi a nossa solicitação e estamos convocando-os a continuar a responder, porque provavelmente outras questões vão emergir, porque o grande objetivo disto é, nós estamos no setor, o que é que nós podemos recomendar às empresas, aos trabalhadores, à parte da coleta e, eventualmente, alguma coisa de como deveremos saltar desses 2,2%, 2,4% de coleta seletiva no Brasil para 10% da coleta seletiva com qualidade e com uma verdadeira inserção desses trabalhadores da coleta seletiva na vida social com dignidade. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigada, professor Mário Russo. Eu agora, então, chamo para falar um pouco sobre a questão do Covid, o impacto na saúde dos trabalhadores da limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, o Zé Alberto da Mata Mendes, ele que é consultor autônomo, já fez vários projetos aí para os municípios, trabalhou no SNIS durante muitos anos, então eu acho que ele é o cara dos números. Com vocês, Zé Alberto. Muito obrigada. Olá, Zé Alberto. Aqui. Está me ouvindo? Sim, Zé Alberto, positivo então, operante. Manda. Pessoal, se alguém está ouvindo com um pouco de dificuldade, esse webinar está sendo gravado e sem nenhum problema da voz. Então, vai ficar disponibilizado no site da ABS todas as apresentações, inclusive a própria gravação. Muito obrigada. Bom, eu acho que, antes de mais nada, o Mário já colocou muito bem, né, a nossa preocupação de expor alguma coisa a respeito dos riscos a que os trabalhadores da limpeza estão sujeitos. E louvo essa iniciativa da ABS e o lembrete, inclusive, do Geraldo, que infelizmente não está aqui, mas ele aqui, inclusive, nos alertou sobre essa possibilidade da gente investigar, nem que seja de uma forma bastante preliminar, os riscos a que estariam sujeitos, né? E como isso aqui o Mário já colocou, que são os trabalhadores que estão aí, né, no dia a dia. Opa. Bom, então, esse outro slide é a incidência de trabalhadores afetados com o Covid no setor de resíduos que levaram ao afastamento.
Então, nós temos aí vários, nós temos Curitiba, São Luís, Belém, com os números maiores de afastamento, quer dizer, ainda bem que foram afastados e assim, preservados, claro. E a gente, bom, uma coisa que eu acho importante a gente colocar aqui também antes é o seguinte, é que exatamente num país onde a gente vê que os dados são motivos aí de tanto medo, né? Então a gente tem que, mais do que nunca, eu acho que a gente tem que apresentar esses dados, claro, com todos os cuidados, ninguém aqui quer pintar o capeta pior do que ele parece, mas, de todo jeito, são relevantes. Então, nós tentamos com essa pesquisa, ela foi direcionada somente às capitais, e nessa pesquisa nós perguntamos aos gestores municipais das capitais o número de suspeitos, confirmados e óbitos até o dia 31/4. Isso é importante, foi até dia 31 de abril. Portanto, nós temos aí 1 mês e 40 dias, né, que nós paramos essa pesquisa. E preocupados em tentar identificar onde há um maior risco, a gente, inclusive, procurou essas informações por tipo de atividade, serviço que os trabalhadores da limpeza urbana, né, estão relacionados. O que a gente pôde perceber aí é que os trabalhadores, nós tivemos, então, 885 casos suspeitos, 85 confirmados e 4 óbitos. Eu vou chamar a atenção que esse quadro que eu estou apresentando aqui, ele retrata aquelas capitais, foram 15 ou 16, perdoe-me, 15 ou 16 capitais que informaram esses números por tipo de serviço. É porque nós obtivemos outros de outras capitais, como São Paulo, como Belo Horizonte, e outras, São Rio, a gente só conseguiu a informação no total. Então, como a gente queria investigar por tipo de serviço, aqui nós paramos e aqui a gente preservou a amostra para não distorcer o resultado. Tá? Então, aqui, talvez falte aqui, mas aqui você tem 16 capitais, 15 ou 16 capitais que informaram isso com mais detalhes. O que a gente pode reparar é que, proporcionalmente, nós temos na coleta, número de suspeitos, número de casos suspeitos por setor de atividade. Nós temos que na varrição, na limpeza urbana, na capina, na varrição, nós tivemos, nos casos suspeitos, 45%. Na coleta convencional, 32%, e na coleta seletiva, 9%. Depois vem o 4%, que é em outro setor, e também eu não posso deixar de destacar aqui outro 5%, que é do setor administrativo de apoio. Isso com relação aos casos suspeitos, né? Então, a gente teve muita gente na varrição, e na coleta, juntando a coleta seletiva com a coleta convencional, nós tivemos aí 32,9, dá 41, quer dizer, pouco menos do que na limpeza, na capina e na varrição. E aí, quando a gente vai para os números confirmados, os casos confirmados, o que a gente percebe é que muda um pouco o panorama. Nesse panorama, a limpeza, ou seja, a capina, principalmente a varrição, ela não chega a confirmar aqueles números de suspeitos. A maior parte dos contaminados confirmados estão alocados exatamente na coleta convencional, com 53%, e a coleta convencional com 53%, e depois chama a atenção que a gente tem a capina, a varrição, né, mais do que a capina até, com 16%, e eu chamo a atenção que um outro dado curioso, com 9%, foi exato. Alô?
Está ouvindo bem, Zé, pode falar. Sim. Zé, pode continuar. Sim, desculpa, é porque eu achei que tivesse caído a transmissão. Então, nós temos um dado relevante também, que é com relação ao setor administrativo de apoio, que muitas vezes a gente pode até achar que está protegido, mas em casos confirmados ele acusou 9%. E, claro, nós temos aí as unidades de triagem com 7%, e o aterro sanitário também com 7%. Então, e agora, uma coisa importante desses gráficos, dos dois até, é o seguinte, exatamente, eles não estão relativizados à quantidade de trabalhadores que existe em cada setor. Então, por exemplo, na coleta, os casos confirmados 53%, foi 53% do servidor geral, trabalhador, tanto público quanto privado, mas foi do servidor em geral. Então, isso nos leva a crer que um 9%, por exemplo, do setor administrativo, ou um 7%, ele pode ter uma outra significância, porque você tem, proporcionalmente, você tem muito menos pessoas nesses setores do que no setor de coleta ou varrição. Então, fica aí mais uma proposta da gente aprofundar um pouco mais em cima disso, mas esses são os dados aí que a gente tem com relação a essa expectativa de tentar alocar os riscos com cada serviço que eles prestam, né? Então, é isso, a gente ressalva aí que a coleta convencional e a coleta seletiva juntos, eles têm um forte, onde tem mais, se você juntar a coleta seletiva com a coleta convencional, você tem 53,4%, quer dizer, 57%. É onde tem a maior incidência de casos confirmados. E eu ressalto isso com relação ao setor administrativo exatamente por isso, porque eu acredito que não sejam tantas pessoas que você tenha nesse setor, vamos imaginar que tenha 10% do total de servidores e que ela aparece com 9%. Como isso não está relativizado por tipo de setor, esse número pode ser significativo. Bom, isso aí é uma síntese, aí sim é uma síntese onde nós já colocamos todos os números que nós obtivemos, tanto aqueles que informaram por tipo de serviço, quanto aqueles que informaram somente o total de casos suspeitos, confirmados e óbitos. Então, a gente destaca aí, nós temos, eu vou começar dos maiores aqui, São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo, nós tivemos 498 casos suspeitos, depois nós temos Belém. Bom, aqui também são 22 capitais, nem todas as capitais informaram também esses dados. Então, aqui você tem 23, tá? Nós temos Belém, depois Belo Horizonte com 150 suspeitos, São Luís, Recife, Fortaleza, enfim, casos suspeitos. E depois, logo, os confirmados, a gente acaba caindo aí 97 casos no Rio de Janeiro, confirmados, e 41 em Fortaleza, além de 14 em Macapá, e vejam bem que lá tinham 15 suspeitos e 14, acredito que estejam fazendo testes, né? Assim como Fortaleza, de 86 suspeitos, nós temos 41 confirmados, né? Eu acho que esse número de confirmados, inclusive, ele pode variar muito em função dos testes, né? Muitas pessoas, não só com relação aos trabalhadores da limpeza humana, mas a gente sabe que o número de outras doenças ligadas ao aparelho respiratório, a outras síndromes similares, estão batendo recordes aí, né? Então, se a gente pegar, nós não analisamos essa outra fatia, mas seria importante. E aí, com relação aos óbitos, nós temos, então, 10 trabalhadores no Rio de Janeiro, depois 2 trabalhadores em Fortaleza, 1 em São Paulo, 1 em Aracaju.
Isso. Então, e ao todo nós temos 15 óbitos no país. Né? Ah, bom, aí aqui vocês têm as capitais que deram origem, são 22 capitais que deram origem a esse quadro aí de cima. E aqui houve uma outra tentativa, que foi tentar relacionar esses números para eles não ficarem, né, o que significa isso. E, infelizmente, a gente não conseguiu estabelecer muitas correlações. Por mais que tenha procurado e tudo, não consegui achar isso. Eu queria relacionar isso com outros trabalhadores de outras atividades, mas não conseguimos muito. E aí nós tomamos esses dados de população, dados de trabalhadores, a quantidade de trabalhadores, e aqui vale uma ressalva, que essa quantidade de trabalhadores nós pegamos da edição de 2018 do SMIS, portanto, tem aqui uma certa falha, mas é porque nós não temos informações ainda mais atuais. Então, acreditando que isso não mude tanto, a gente achou por bem tomar esse número de trabalhadores que fecha mais em 82.213 trabalhadores. Bom, muito bem, desse total nós temos 2.025 suspeitos, 185 confirmados e 15 óbitos. Isso, para tentar referenciar, nos gerou uma taxa de trabalhadores suspeitos em relação ao total de trabalhadores, ou seja, aqui seria 71, por exemplo, no primeiro caso, Salvador, 71 sobre 4.540 vezes 1.000, porque senão daria muita casa decimal, então a gente ficaria sem esse parâmetro, eu chegaria em 15,6 casos suspeitos de trabalhadores para cada mil trabalhadores da limpeza urbana. Né? E aí a gente chama atenção aqui que a gente tem Belém com o maior número, que é 129, eu acho que isso só confirma o que a gente, inclusive, já vê muito pela televisão, né? São Luís, que também está com 103, e nós temos no final aqui 24,6. Nos casos confirmados, que eu diria que talvez seja até mais relevante, porque esses são confirmados, quer dizer, os suspeitos ainda têm alguma chance de não ser, mas esses confirmados, nós temos aqui os dados de Fortaleza, que são 14,9, ou melhor, tem um mais alto, que é exatamente Macapá, aí São Luís com confirmados 38 casos confirmados a cada 1.000 trabalhadores em Teresina, e depois Fortaleza com 14,9, 15 trabalhadores confirmados em relação ao total, gerando 2,25 casos confirmados para cada 1.000 trabalhadores. E depois os óbitos, que nós vamos chegar, nós temos óbitos lá relevantes em Fortaleza, morreram 3 pessoas, né, da 0,73, e Aracaju com 1 pessoa, mas em relação ao número é significativo. Também, sim, claro que relativizando em cima dessa tabela. E chegamos a esse número de 18. Depois está essa relação que a gente tentou chegar também, foi uma relação entre os casos confirmados e os suspeitos. Nós temos um resumo aí de aproximadamente 9, 10% dos casos de suspeitos são confirmados. Eu chamo a atenção que esse número a gente talvez não tenha tanta intimidade com ele, essa unidade, casos suspeitos por 1.000 trabalhadores, porque a gente está mais acostumado, como a gente vê na televisão, falar sobre 100.000 trabalhadores. Então, eu já faço a ressalva aqui que por exemplo, se eu tomar aqui esse caso aqui, 2,25 casos confirmados para cada 1.000, se eu multiplicar, botando na mesma unidade, eu vou ter 225 casos para 100.000. Tá? A mesma coisa, 0,18 vai dar 18 casos por 100.000 trabalhadores. Caso estou dizendo isso exatamente como uma forma de tentar parametrizar isso. Muito bem, aí a gente vai para outra tabela. Isso conjugado por região geográfica. Nós temos o Sudeste, principalmente nós temos o Rio e São Paulo, que joga essa curva, esse gráfico lá para cima, depois o Nordeste,
norte e depois centro-oeste e, por último, sul. Então, aqui nós temos os dados por região, né, que nós temos aqui, a região norte, por exemplo, ela é acima da média de casos confirmados, bem acima da média, e a região nordeste também. As outras regiões ainda estão abaixo da média. Bom, e aí, na tentativa, talvez um pouco simplista, perdoe-me aí, mas a gente tentando exatamente parametrizar isso, nós fomos atrás de números em 30 ou 31/4, que foi exatamente a data que nós paramos a pesquisa. Isso nos chamou a atenção pelo seguinte: eu só tomei os casos confirmados e os óbitos, os suspeitos a gente nem tem muita, eu acho que não é relevante, mas, então, tomando esses casos, nós fizemos uma comparação com o número que a gente está mais acostumado a ouvir, que é com relação ao Brasil. Então, nós temos, nessa data, a fonte está aqui embaixo, né, desse número de 87.187 confirmados, nós tínhamos, nessa data de 30 de abril, 87.187 casos confirmados, em cima de um contingente populacional de aproximadamente 212 milhões de brasileiros. Aí o número também pode ser 210, 211, mas enfim, 212 não vai mudar muito, tá? E nós temos 6.006 óbitos até essa data. Tá? Isso é muito importante, porque até essa data, dividindo isso aí e multiplicando por 100 mil, eu vou chegar na taxa de contaminação confirmada, né, de 41,1 habitantes por 100 mil. 41 contaminados por 100 mil habitantes. Né, e vou chegar a um óbito de 2,8 óbitos por 100 mil habitantes. E aí, nessa tentativa ainda, como eu disse, um pouco simplista, mas de tentar relacionar esses números, a gente tem, com relação aos trabalhadores da limpeza urbana, nós temos um contingente de 82.213. É aquele número, é o número que eu falei na outra aqui, né? Nessa outra aqui, ó. A pesquisa, nós preservamos o mesmo número. Desses números, eu tenho 185 casos e 15 óbitos. Então, se eu fizer o mesmo raciocínio, eu vou ter 225 casos confirmados por 100 mil trabalhadores e 18 óbitos por 100 mil trabalhadores. Então, a intenção aqui é exatamente a gente colocar essa situação e ver que, talvez, mas preliminarmente, a gente enxerga que nós temos aqui uma clara visão de que há trabalhadores bem mais propensos a serem contaminados e a morrer. No caso, os trabalhadores da limpeza urbana. Eu até tinha colocado um outro gráfico aqui, mas é esse que me chamou a atenção. Eu vou passar para ele, depois eu até posso voltar. Mas é pelo seguinte: eu peguei esses dados por estado, não conseguimos pegar esses dados mais afinados para os estados, para as capitais. Mas se eu pegar por dados de ontem da Fiocruz, eu tenho esse gráfico em azul que está aqui, os casos confirmados, tá? O que me chamou a atenção daquele gráfico anterior foi que aí eu coloquei os dados de trabalhadores da limpeza, colocando lá 225 casos. E falei, pô, está menor do que o do Brasil. Né? Quando, na verdade, o que chamou a atenção foi que os dados... eu estava comparando bases diferentes, eu estava comparando datas diferentes. Então, isso é super importante nessa avaliação, porque ele nos mostra a gravidade e a velocidade disso. Então, os trabalhadores da limpeza urbana estão muito mais rapidamente sujeitos a serem contaminados e a morrer. Né? Essa um primeiro indício que a gente teve com relação a isso. Né? Por isso que aí esse gráfico aqui não, ele já tá na mesma data. Então, naquela data, ou seja, em 30 de abril, a gente não tinha aquele número maior. O número que a gente tinha da contaminação do Brasil ainda era menor. A taxa de contaminação era 41 e a taxa de óbito 2,8, enquanto na limpeza urbana era 225 e 18, né? Mostrando aí essa diferença dramática.
Bom, é isso. Na verdade, claro que esses dados, nós temos que afinar essa pesquisa. Acho que a ideia é continuar, tentar obter mais informações, mas por hora o que a gente conseguiu relativizar foram essas observações que eu coloquei aí. E aí, bom, eu gostaria aqui de ler aqui as recomendações, ou então o Mário, que são recomendações feitas aqui às empresas, né, mas rapidamente. Pode ler, Mário, você quer pegar um pouco. Bom, vamos lá. Elaborar e implementar um programa emergencial de contingência no período da pandemia, providenciar EPCs, equipamento de proteção coletiva, disponibilizar pontos de água e sabão, álcool e gel, verificar o nível de vacinação dos trabalhadores, garantir que os trabalhadores usem escrupulosamente os EPIs, afastar preventivamente trabalhadores do grupo de risco, proceder à medição da temperatura dos trabalhadores na entrada ao trabalho, com câmera termográfica, implantar um programa de educação e treinamento para o pessoal, providenciar testes a trabalhadores da coleta e das unidades de tratamento de resíduos que apresentam sintomas, estendido aos respectivos familiares. Eu mostrei para vocês que porque pode passar por um dado desapercebido, né, que ele é pequeno, mas ele não é pequeno quando você pode pegar o contingente a que ele está submetido, né? E eu diria não só esses aqui, mas os trabalhadores, como eu falei, os trabalhadores também do setor administrativo, que pode passar despercebido, mas que também, pelo menos até agora, se mostrou relevante. Providenciar folders com recomendações úteis, instruir funcionários a comunicar imediatamente seus sintomas, não ficar escondendo, higienizar com frequência o ambiente, os equipamentos, manter o ambiente de trabalho arejado, desinfectar cabines dos veículos, equipamentos de mudança de turno, nas mudanças de turno, manter o isolamento social, seguir as recomendações do Ministério da Saúde, com restrições, né, e OMS, comunicar qualquer problema relacionado ao coronavírus. E, finalmente, mais uma recomendação aos trabalhadores, que é usar sempre EPIs, adequados ao seu trabalho, botas, máscaras, luvas, higienizar as mãos com a maior frequência possível, praticar o distanciamento social possível, limpar, desinfectar e higienizar os espaços e equipamentos de trabalho, verificar a validade das vacinas obrigatórias, não compartilhar objetos de uso pessoal e comunicar às chefias qualquer sintoma do Covid. Então, é isso aí que eu queria apresentar. Agradeço a oportunidade, agradeço vocês estarem me ouvindo. Como eu falei, são dados preliminares que podem estar apresentados aqui de uma forma talvez muito simples, mas estão aí para serem explorados, né? E explorados ainda mais, eu volto a falar, no momento em que a gente tem que procurar dado, e é muito importante a gente ter dado nesse país, e não ter atitudes como... Bom, muito obrigado a todos, então. Muito obrigada, José Alberto, pela sua apresentação. Realmente é muito preocupante, né, essa frente aí desses trabalhadores da limpeza urbana, conforme você disse, do escritório também. Então, agradecendo a você a participação, a gente convida agora o nosso querido professor José Fernando Jucá, da Universidade Federal de Pernambuco, que quase ninguém conhece. Um dos fatos bons para pegar dado é assim, olha, você foi aluna do professor Jucá, ele está na pesquisa. Então, boa tarde, Kátia, muito obrigado. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui, uma satisfação encontrar vocês todos. Eu queria dizer assim, logo de pronto, que eu queria que a gente olhasse bem o que fez essa Câmara Técnica. Essa Câmara Técnica trabalhou, veja, com atitude solidária, trabalhou com atitude responsável. Ela estudou a literatura do que estava acontecendo no mundo
fez regulamentos para o Brasil, fez sugestões, recomendações, medidas que devam ser tomadas. Foram 3 documentos muito robustos, baseados em literatura, em experiência, em conhecimento e respeitando as legislações locais e, quando foi o caso, até alterou a legislação local. Então, realmente foi uma atitude que essa Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABS tomou, que é de a gente tirar o chapéu e elogiar para sempre, tá certo? Eu realmente me coloco inteiramente à disposição dela, porque, de fato, uma atitude como essa tem que ser seguida por todos. Isso é muito raro no Brasil, hein? Porque a pessoa trabalhar pesquisa com base na literatura, na informação internacional e nacional, e, simultaneamente, levantar dados investigativos dos dados dos municípios, a pesquisa sendo feita em paralelo à literatura, e depois soltar recomendações com base nesses 2 conhecimentos, realmente são coisas muito importantes e que é difícil a gente ver nesse país. Então, isso é um modelo que a gente deve seguir sempre. O que a gente observou a seguir, né? Companheiro Mário Saffer apresentou os aspectos metodológicos da pesquisa, ele fez comentários muito claros e precisos de como a pesquisa foi feita, da abrangência, e aí colocou os dados gerais da coleta domiciliar como um todo. Tá? Eu queria alertar que esses dados domiciliares, eles correspondem a 23 dos 27 das 27 capitais, já foi dito, mas isso representa 93% da população das capitais do Brasil. 93%. Isso não é pouca coisa. Nós estamos falando de uma pesquisa que representa 93% da população das capitais brasileiras. Muito bem. E feita num tempo muito curto, hein? Num tempo muito curto. Depois, a partir de Mário Saffer, o Mário Russo falou de uma maneira geral nas assimetrias populacionais do Brasil, nas assimetrias econômicas, educacionais, inclusive colocando claramente que o Brasil é completamente diferente na sua extensão e todo mundo depois, a seguir, concorda com isso. Esses aspectos são muito importantes porque não é fácil você fazer uma pesquisa onde você não separe, como ele separou, o nível cultural, o nível econômico, a relação com o PIB, de consumo, etc., e isso é necessário numa pesquisa como essa. Depois veio Zé Alberto, e Zé deu um show de bola em termos de já tratamento dos dados. Ele estudou a saúde do setor. Veja, a gente tem aí um impacto muito forte na saúde. E esses números que ele coloca que impressionam a gente do ponto de vista de risco que o setor está tomando e que eu não sei se já em todos os locais existem providências que estão baseadas nessas informações. Então, eu achei muito importante as colocações dos colegas e, olha, de cada uma delas, sem exceção, permite que a gente pense muito, reflita muito e possa imaginar várias continuidades. Por exemplo, a parte econômica dessa história, na coleta convencional tem um impacto direto nas empresas, no planejamento das prefeituras, no serviço de limpeza urbana das cidades como um todo. As empresas hoje estão perguntando, olha, vamos aumentar ou diminuir a quantidade de resíduos? Como é que vai ser o nosso faturamento quando a gente receber? E por aí vai, né? Então, na prática, a coleta convencional tem um impacto direto num determinado setor, que é o setor empresarial, no setor de planejamento urbano, etc. Depois vem a coleta seletiva, ela impacta direto no terceiro setor, ela afeta direto as cooperativas, associações,
ela afeta direto um contingente de pessoas que vivem da coleta seletiva. Então, esse setor é um setor muito vulnerável, aí tem uma parte social importante, e esse impacto é muito importante, tá certo? A gente tratar ele como Kátia comentou em alguns momentos do documento elaborado. O terceiro é um impacto na saúde. Então, a saúde, Zé Alberto colocou muito bem os impactos na saúde, e realmente é um tratamento, uma continuidade. Eu acho até que nessa pesquisa, no momento seguinte, que nós vamos continuar, a gente tem aí que incorporar já alguns economistas que tratam de população com respeito ao consumo, as diferentes regiões. Vamos ter que incorporar o pessoal da área social para trabalhar com a gente. Vamos ter que incorporar pessoas da área de saúde também para trabalhar. Quantidade de informações é muito grande e precisa ser analisada por profissionais dessas diferentes áreas. O que a gente nota também é que a pesquisa começou nas capitais brasileiras. E quando a gente vai olhar, essas 23 capitais brasileiras, elas representam 22% da população. Ora, se a gente começar a pensar em termos de representação da população brasileira, 22% é pouco, tá certo? Então, a gente tem que pensar como é que vai ser a continuidade, que municípios, além das capitais, nós vamos levantar informações, de tal forma que a gente chega a uma representatividade maior nesse país, tá certo? Depois, eu queria que a gente recordasse que houve questões econômicas sérias que nós sequer sabemos o que vai acontecer a partir de agora. Veja, o que a gente está vivendo, me desculpe os experientes, mas ninguém sabe como é que vai se desenrolar isso, porque na medida que algumas cidades, por exemplo, Recife teve lockdown, saiu do lockdown agora, nesse final de semana passado. O que vai acontecer? Vai voltar, não vai voltar? O consumo, como é que vai ser? A população, a saúde da população está garantida, não está? O Covid está migrando para as cidades da periferia, do interior, do estado. Como é que é isso? Então, essa é uma dúvida que a gente não sabe. As cidades que tiveram lockdown tiveram diferenças no consumo, no impacto à saúde ou não, tá certo? Então, existem muitas questões em aberto. Eu acho que as universidades, as academias, elas vão ter muito interesse de participar da continuidade dessas pesquisas. Eu digo isso porque a nossa universidade, por exemplo, vai ser a primeira a ser escalada aí, Kátia, para que a gente participe junto com vocês, o grupo todo de resíduos sólidos, certo? Acho até que o comitê, a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, deve ter um boletim periódico aí para que seja informado em forma mais fácil, jornalística, informada a população, as prefeituras, aos gestores públicos, aos empresários. A gente deve ter um informativo a respeito dos resultados dessa pesquisa, e acho que as empresas e as instituições que pensam no planejamento e no futuro da saúde do setor de resíduos nesse país deve estar preocupado e deve estar aderindo à nossa pesquisa. Acredito também que a gente, com esses resultados preliminares, já seja suficiente para a gente buscar fontes de financiamentos públicos e privados, certo? Para apoiar essa pesquisa de uma forma praticamente permanente. Eu acho que a pandemia, ela dura um pouco, ela dura mais do que a gente gostaria. E, portanto, a gente vai ter muita informação de grande utilidade para fornecer à sociedade se a gente agregar uma expertise que está nesse país inteiro e a gente pode agregar junto à Câmara Temática de Resíduos Sólidos. Portanto, eu queria finalizar parabenizando a Câmara Técnica da ABS. Eu acho que isso
poxa, foi fantástico. Eu acho que foi um gol de placa, tá certo? Que a Câmara Técnica e a ABS tiveram num período tão importante, tão carente de informação, de clareza, de honestidade das pessoas. Repare, as pessoas que estão aqui, pelo amor de Deus, me orgulham, cada uma delas, pela forma transparente, clara e competente que tratam essas coisas. Então, gente, parabéns. Eu queria agradecer muito estar nesse grupo e que, portanto, sou muito orgulhoso da Câmara Técnica da ABS e dessa pesquisa nem se fala. Era só isso. Muitíssimo obrigada, professor Jucá, pelo seu estímulo aí, pelas suas palavras de incentivo para a gente continuar na luta. Queria fazer 3 pequenos comentários a respeito do nosso trabalho. Hoje foi divulgado pela OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma pesquisa sobre o impacto do Covid em 46 países. E o dado do Brasil é um pouco exageradamente triste. Então, se nós tivemos um ano difícil em 2019, sem o Covid, começamos a recuperar um pouquinho a economia. Este ano, a previsão é que a perda do PIB aqui no Brasil, muito acima da média dos 46 países, chega 2 opções. Se a gente conseguir ir evoluindo para diminuir a pandemia, a nossa perda esse ano seria 6%. Se a gente abrir muito e no fim do ano ela recrudescer, nós vamos perder 7,6% do PIB. E, independente da situação, o ano de 2001 vai ser muito, muito ruim para a economia. Se as coisas forem bem, nós vamos empobrecer 5%. Se não, nós vamos empobrecer 8%. Então, a responsabilidade nossa como cidadão, né, nós vamos gerar menos resíduos, isso fica claro no sistema de economia do jeito que está a nossa, nós vamos ter que aprender a separar muito bem separado, levar o resíduo muito limpinho para a coleta seletiva e ter um papel cidadão muito forte para que a gente realmente possa melhorar. Você viu aí que pelos dados que o Mário Saffer colocou, de março para abril, a geração per capita caiu de 0,9 para 0,81. Gente, isso é muito, em um mês. Então, isso considerando por dia, não é o valor total do mês. Mas, feito isso, eu queria fazer agora algumas observações. Nós estamos com várias perguntas aí. A primeira delas é para o Mário Saffer, é do Zé Cláudio Junqueira. Mário Saffer, essa redução não se deveria mais à redução dos resíduos no comércio e serviços do que nos domicílios propriamente? E, acho que com relação a você, seria só essa aqui. As outras, a maioria são para o... Eu vi depois que o Marco, que eu, desculpa, não conheço, também, né, reforça essa questão do Zé, né? Mas, então, antes de tudo, é um prazer estar aqui com o Zé participando, conversando com o seu Zé Cláudio. Né? Mas vamos lá. Tentei colocar, durante a pequena apresentação que a gente fez, né, exatamente a complexidade, né, desse cenário de resíduos sólidos urbanos, somado, né, à questão da pandemia, né, com fatores diferentes, algumas capitais que aderiram mais ou menos, né, ao confinamento, em algumas comércio mais fechado, em outras não. Algumas das capitais não têm um controle, né, exatamente do que é dos grandes geradores, o que está separado, né. Então, é realmente difícil a gente justificar, né, essa redução e não foi a proposta. Né? Eu acho que durante a apresentação nós buscamos, a maioria, não tentar justificar, primeiro pela
pouca amostra, né, e é a primeira tomada de informação que a gente teve, né, e segundo, porque é um cenário muito complexo, né, então, ainda é uma média de 10%, a gente está vendo que tem indicadores, né, da queda do PIB de em torno de 7%, 8%, então, está quase perto, né, do índice de redução. É difícil nesse momento, e dentro de um cenário que já se conhece, né, de resíduos sólidos urbanos, que é complexo, né, na proposta não é justificar. O que a gente, num primeiro momento, buscou foi entender como é que estava se comportando, entender, vamos usar a palavra melhor, quantificar como é que estava se comportando. Nós tínhamos aí uma série de informações, né, aparecendo na mídia, né, nos web, né, de fontes, inclusive, boas, né, que indicavam, né, um aumento sensível. Foi engraçado, né, sexta-feira, eu acho que a gente acabou fechando os dados, e aí sexta-feira saiu aqui no Correio do Povo, no jornal de Porto Alegre, eu até liguei para o Geraldo, Fogo Amigo, né, aumentou quase 14%. Né, uma notícia no jornal, uma fonte, digamos assim, importante, né, uma empresa que é contratada para fazer a coleta seletiva de Porto Alegre, ela informou que aumentou. Né? Então, logo depois, né, nós confirmamos, né, o nosso dado, é o dado oficial, são os dados medidos, né, pelo próprio DNLU. Agora, o porquê dessa diferença? É uma empresa que não tem por que aumentar esse número, né, como é que foi quantificado, né? Então, o importante aqui nessa pesquisa é que tem alguns pontos bem claros. Primeiro, a partir do dia 20, reduziu, e não aumentou, ao contrário do que muitos disseram. A coleta seletiva diminuiu junto, ao contrário do que muitos têm colocado por aí. Agora, é interessante, que é o que o Mário Russo destacou, no Xará, é que a proporção, ou seja, o percentual da coleta seletiva sobre o total gerado se manteve. É um dado, no mínimo, interessante. Mas é isso, acho que não se tem informação agora, e a gente não se propôs ainda, né, discutimos muito entre nós, para partir para um porquê, né, pelo que está se justificando. Tá? Obrigado pela pergunta. Obrigada, Mário. O professor Jucá gostaria de complementar. Eu queria só complementar. A gente fez alguns estudos em paralelo a essa pesquisa com respeito ao resíduo sólido urbano como um todo, tá certo? Em algumas cidades aqui do Nordeste que nós levantamos, o que houve claramente foi uma migração dos resíduos que antes eram coletados nas áreas comerciais das cidades e eles migraram para o resíduo domiciliar. Então, em algumas circunstâncias, houve uma queda abrupta nos bairros comerciais. No caso aqui da cidade da gente, a gente tem claramente bairros comerciais e tem os grandes shoppings todos fechados. Então, é evidente que tinha que diminuir, tá? E as pessoas passaram a consumir muito em casa. Além disso, a gente tinha os municípios periféricos que fazem parte da região metropolitana. Então, o fluxo das pessoas que antes vinham de Olinda para Recife trabalhar, já não vem mais ficar em Olinda. Então, aumentou um pouco em Olinda e diminuiu um pouco em Recife. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, essa migração, esse fluxo, ocorreu. Mas isso não foi um motivo da pesquisa inicial. Então, como essa pesquisa ela tem continuidade, vários desses pontos que estão sendo colocados vai ser motivo de nós nos debruçarmos nos futuros dados. Basicamente é isso. Muito obrigado, professor Jucá. Agora eu passaria para o professor Mário
Russo. As questões, eu queria perguntar, professor, você leu aí as perguntas que eu te mandei ou eu preciso de lê-las? Não, eu li e agradeço. O que eu também quero pontuar é o seguinte: nós estamos aqui assim com dados foram 4 meses e já foi muito bem explicado porque é que nós retiramos janeiro e fevereiro, mas é evidente que há alguns municípios, algumas capitais que não têm essa característica turística que têm outras e que pode haver uma grande diversidade na questão da geração de resíduos. É óbvio que, ao fazermos uma avaliação única, exclusiva, centrando a partir, sobretudo, as médias que nós fomos retirando, as médias diárias por semana, a partir do momento em que foi decretada a pandemia, constatou-se que em várias das capitais houve reduções mais acentuadas do que outras. E isso corresponde um pouquinho também aos níveis de isolamento que foram adotados nessas capitais. Isso é uma coisa. Não, relativamente àquela questão da coleta seletiva e da relação, elas estão muito próximas, é evidente que aqui assim nós precisamos da continuidade de dados, é por isso que essa pesquisa tem muita validade e pode-se extrair-se muita coisa, porque se há um objetivo que é reduzir resíduos recicláveis, que são recursos naturais que nós devemos recuperar e não ir para o aterro, isto aqui sim dá para nos debruçarmos sobre como é hoje feita a coleta seletiva. Ela está com os equipamentos, com as ajudas, com os apoios, com a expertise necessária para implementar de uma forma eficaz essa melhor coleta seletiva, atingirmos níveis mais elevados. Portanto, ela vai nos dar essa sinalização também. Essa pesquisa ajuda-nos um pouquinho a isso. Já verificamos o quê? O que é óbvio. Os municípios, as capitais do Sul e do Sudeste, e até mesmo Centro-Oeste, acima de 3,5%, 4%, 5%, enquanto Norte e Nordeste extremamente baixo. Portanto, há aqui já dados muito específicos que podemos extrair desta pesquisa, que é muito boa e em muito pouco tempo. Relativamente a questões que colocaram aqui assim, que o lixão que é permitido no Brasil, eu não sei muito bem o que é relativamente isso. O que eu disse é que, relativamente àquilo que era um objetivo, é que até 2014 se encerrassem os lixões no Brasil, porque, de acordo com a Política Nacional de Resíduos, o lixão não é permitido coisa nenhuma. Existe, obviamente que existe, ainda não foram encerrados todos, é um facto. No entanto, o lixão não é permitido e deve ser encerrado, deve ser eliminado. Só que não há possibilidade de fazer um encerramento de um lixão enquanto não se tenha uma solução alternativa, porque todo dia a gente está produzindo lixo, não é? Mesmo com este isolamento, e aquilo que disse o professor Jucai muito bem, houve uma migração e uma diminuição em determinadas áreas, mas quem está em casa está isolado, mas está continuando a produzir resíduos. E muitas das vezes há mais até resíduos recicláveis que estão a ser produzidos, porque boa parte das famílias optam pelo delivery, tem mais embalagem, etc. O que fazer a tudo isto? Se nós vamos, com medo do coronavírus, ter a possibilidade de fazer uma quarentena dos resíduos recicláveis, permitindo que os catadores possam vir a serem beneficiados disso, porque é preciso terem atenção que os catadores, eles recebem daquilo que coletam e daquilo que é possível vender. E nesta altura há 2 problemas grandes, que é uma grande diminuição dos resíduos recicláveis disponíveis para toda uma população que precisa dessa matéria-prima, e o problema da venda, porque se a economia está meia travada, não há como vender os estoques, então é um problema, eles não podem nem têm condições de fazer estoque nas cooperativas. Essa é uma ilação e uma lição que todos estamos a aprender com isto, naturalmente, mas a pesquisa está a ensinar e está-nos a pontuar caminhos, e é por isso que eu reputo de extremamente importante esta pesquisa.
Kátia, parabéns pela iniciativa. A Kátia tem muitas ideias, é uma mente brilhante, está sempre a pensar, como diz o Zé Alberto, olha, é preciso fazer aqui assim, então olha, vamos fazer aí assim e vamos em frente. Mário, ainda, você não viu, mas chegou agora uma pergunta da Flávia Mourão, de Belo Horizonte, se a gente abordou, viu quem é que está retomando a coleta seletiva e se houve alguma orientação para como deve ser feito no retorno da coleta seletiva. Olha, pois é um dado que nós também precisamos. O que é que eu fiz? Aqui na região, eu tenho um grupo com 26 cooperativas. Não é só da região metropolitana, mas é do estado do Pará. Portanto, eu tenho um contacto muito com eles. No início, muitos deles são gente que está a ver 24 horas, entre aspas, muita informação sobre o coronavírus. E no início é evidente que toda a gente fica apavorada com toda essa informação que existe. Houve muitas cooperativas que adotaram, por precaução, a não atividade por algum período. Elas estão retomando, mas na maior parte das cidades o que é que acontece? Parece-me a mim que estão seguindo as orientações da própria prefeitura. Nós não temos esses dados ainda, que é na sequência, é provável que a gente vá receber mais informação. O que eu posso dizer aqui, assim, relativamente ao Pará, é que houve um período aí de 2 semanas, pelo menos, que elas não atuaram, e depois, muito lentamente, foram fazendo alguma coleta, justamente pela necessidade. Mas houve uma determinada altura que algumas delas já não tinham onde estocar mais material da coleta seletiva porque não havia saída, não havia venda, nem transporte sequer. Não podia sair do Estado. Por exemplo, como a indústria recicladora no Estado é muito incipiente, a maior parte do material vai para outro Estado, vai para Pernambuco, vai para o Ceará e inclusive para São Paulo. Eu estou a falar aqui assim, no caso particular do Pará. Muito obrigada, professor Mário. Eu agora passo. Você quer completar agora, Jucá? Ou passo? Sim. Eu queria fazer um comentário que é mais geral, não é mais nessa linha. Essa pesquisa ela precisa continuar pelos vários motivos que eu me referi antes, né? As cooperativas, as associações, as empresas, o sistema público de planejamento urbano, da coleta, do tratamento, todo mundo está interessado em saber, tá certo? Então, eu gostaria muito de saber de Kátia, ela como coordenadora da Câmara Técnica, a gente tem que andar bem próximo dos gestores públicos que nos fornecem a informação, tá? Então, nós devemos enviar para eles esse primeiro resultado, esse primeiro documento, com uma carta de agradecimento e encaminhamento para eles, e pedir apoio a toda a sociedade que está hoje conosco, certo? De que nos ajudem em arrancar a informação, desculpa a palavra, arrancar a informação. Em alguns casos, foi muito difícil pegar a informação, tá? Um dado, se ele não tem inteligência nele, ele é um dado e será sempre um dado, e não tem valor nenhum. Mas se nós pegamos um dado e tratamos ele passa a ser uma informação. Então, nós agora temos uma informação muito boa na mão. E eu tenho certeza que os gestores públicos vão gostar e vão valorizar isso que nós estamos fazendo. E aí, a gente aproveita e pede que eles continuem nos fornecendo a base de dados deles mês a mês, se for possível. Eu queria dar uma palavra, Kátia, rápido. Essa questão da coleta seletiva, não é? Complementando o que o meu xará Lúcio colocou, nós temos das 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das 23 capitais, 9 interromperam a coleta seletiva no momento dado, né? 2 não informaram, né? E as outras
né, continuaram operando, mas também com muita dificuldade. E, em paralelo, né, teve um trabalho, que talvez a Kátia pode dar mais destaque, né, dentro da nossa Câmara Técnica, da preocupação, né, do que aconteceu com as cooperativas, né? Então, teve um impacto muito forte na questão das cooperativas por uma questão de mercado, pelo resíduo não chegando, né? Algumas cooperativas resolveram parar por uma questão de saúde, outras, né, resolveram continuar. Aqui em Porto Alegre, pelo menos, ficou muito clara a quantidade de catador de rua que aumentou. Foi uma questão impressionante. Então, isso são questões que, nessa pesquisa, a gente está longe, né, de chegar perto, mas é uma coisa que não pode ficar, eu acho, sem ressalva, né? Nós não estamos só falando da coleta seletiva, né, mas é isso que o Jucá também colocou, né, que é o impacto que isso daí está tendo no outro setor, né, no terceiro setor, e que é um dos grandes desafios que nós temos aqui no Brasil, né? Não era só o que eu queria colocar. Obrigada, Saf. Eu queria passar para o Zé Alberto para responder e depois cada um faz a finalização, porque eu gostaria de fazer alguns comentários que as pessoas que estão participando fizeram. A gente já está com o tempo em cima da hora, então passaria para o Zé Alberto e aí, se alguém ainda fizer uma finalização. Zé Alberto, você leu aí alguma pergunta para você que chegou? Você está sem som. Oi, Kátia. É que eu acho que estão mexendo aqui em cima de casa. Mas eu não tive apoio, não tive acesso a nenhuma pergunta. Tá, então eu vou fazer um comentário rapidinho para vocês, Alberto. O Lázaro está dizendo que é estranho o aumento da coleta seletiva em Aracaju, que foi a única cidade que aumentou, porque São Paulo foi 0,02 e a gente achou que o serviço não foi oficialmente interrompido, mas as cooperativas reduziram o funcionamento justamente pela redução da quantidade. Isso aí o Zé vai responder, a gente trabalha com os dados oficiais que a prefeitura mandou, né? Não tenho mais outros comentários assim do prefeituras que estão fazendo vacinação. Responde então, Zé, e eu vou ver aqui. Coleta seletiva de Aracaju, a Kelma também está falando, que vale destacar que, se analisarmos os dados de janeiro a março, foi o mês que registrou menor quantidade de coleta seletiva. Poderia explicar o aumento? Mais uma vez, a gente não explica o dado que a gente recebeu, a gente recebe oficialmente com papel timbrado da prefeitura, e o que é interessante é que a gente agora vai divulgar o dado. Se alguém questionar, ótimo, nós vamos lá na prefeitura questionar, mas a gente não inventou nenhum dado, não. Nós temos 20... Kátia, eu posso dar só um dadozinho aqui. Isso é uma questão matemática, como é um rácio que é entre aquilo que foi a coleta seletiva e o resíduo domiciliário da mesma época. Se houve uma grande redução do domiciliário, pode haver aqui, assim, variações matemáticas, puramente matemáticas. Como se disse, são 2 meses, é preciso a continuação para nós verificarmos. Portanto, é perfeitamente possível ter esses valores e serem diferenciados, porque está muito a relação entre o que é a coleta seletiva e o domiciliário. Ora, dependendo dessa variação, podemos ter esses valores aqui, assim, a poder até matematicamente a distorcer um pouquinho a apreciação. Então, Zé, eu passo a palavra para você e a gente faz a rodada final. Obrigada, viu, Mário Russo? Desculpem lá. Aí, com relação, só um parênteses, com relação à coleta seletiva, pode ser uma subnotificação por conta de cooperativas, né? Nem todas as prefeituras têm informação sobre todas as cooperativas. Exatamente. Enfim. Então, eu gostaria de fazer uma preocupação minha, eu gostaria de deixar aqui no final, é isso, é que esses dados que eu trouxe mais a respeito aí da saúde, me leva a crer o seguinte, que nós temos na limpeza urbana um caso muito grave e que precisa ser monitorado, precisa ser testado, a gente precisa de dados com mais
mais assiduidade, mais veracidade, enfim. Em resumo, Kátia, você que gosta muito assim dessas campanhas, eu acho que a gente tinha que ter uma campanha para realmente avaliar o risco a que os nossos companheirinhos, como diz o Cássio, estão sujeitos à limpeza urbana. Porque me parece muito grave, os dados são preliminares, mas me parece muito grave, e isso vai ser tratado de uma forma assim, não vamos aprofundar, ou requer, eu acho, que realmente um olhar especial das autoridades, dos gestores, porque nós estamos tratando de uma área de risco. De tudo que eu percebi, eu acho que a minha maior ansiedade, tudo é que realmente a gente tem que pesquisar isso e não podemos deixar isso porque nós temos mais gente, né, sujeitas aos riscos. É isso que o que mais indigna e o que mais mexe comigo dessa pesquisa toda foi essa história. Obrigado. Muito obrigada, Zé. Tem 2 comentários a esse respeito. Um é da Jussara Calil, que é presidente da ABS do Rio Grande do Sul, dizendo que é muito instigante os dados sobre a contaminação dos trabalhadores. Certamente nem todos os casos se explicam pela atividade, mas é importante. Não. E o outro comentário do Euder, nosso querido Euder de Belo Horizonte, brilhante trabalho pelo curto espaço de tempo. Será que na sequência dos trabalhos poderá ser dada atenção às informações sobre a qualidade das instalações utilizadas pelos servidores? A gente diz, tudo é possível, venha nos ajudar, Euder. Você deve ter Euder. Sugeriu, vai ser convidado a vir participar. O pessoal de Pernambuco disse que lá em Recife fizeram vacinaram os trabalhadores. Uma curiosidade, na primeira... Enfim, tem muito comentário, mas nós estamos com um probleminha de limitação de tempo. Eu queria, então, não sei se o Zé ainda quer falar, mas se ele quiser... Não? Então, eu passaria pela ordem para o Safer, se ainda tem alguma coisa, o Russo, o Jucá, para a gente poder encerrar. Eu tenho que dar alguns avisos aqui da ABS, esgotou. Mas agradecer demais todos os nossos colegas, amigos, participantes aqui, que estão conosco nesse momento, e pedir muitas desculpas, porque eu soube que falhou bastante, interrompeu, e dizer que assim, o texto completo, sem interrupção, vai estar na internet, e a gente fez um esforço, porque eu mandei aí para o Sérgio Oliveira, o nosso querido tradutor da Libras, a gente mandou para ele o vídeo da Gabriela, dizendo, olha, você vai atender a Gabriela, porque ela quer... E ela está mandando mensagem para mim que o negócio interrompe, que ela não está vendo. Então, eu queria colocar, Gabriela, para você e para quem estiver nos assistindo e que precisa das Libras, que o Sérgio Oliveira vai estar trabalhando direitinho, sem interrupção, na gravação que vai estar no site da ABS, um pouco depois que a gente concluir aqui o nosso trabalho. Então, eu passaria para o Safer. Tudo bem, Safer? Perfeito. Rapidinho, então, né? Não, com certeza, até essa iniciativa que foi da Kátia, né, em que nós apoiamos do livro, eu acho que ela merece destaque, até por curiosidade, eu fui né, são 5% da população brasileira, né, que tem deficiências auditivas, né, um número bastante representativo. Mas, quanto ao contexto, né, eu queria somar o que o Zé está colocando, né, e os demais, né, é importante dar continuidade, né, desses estudos, são dados bem preliminares, são indicativos, e um destaque forte, né, por essa questão que a gente não esperava, né, da saúde, né, da questão da coleta, e a gente já sabe, né, existem alguns municípios onde a coleta aqui está sendo feita somente pelos catadores, né, então a prefeitura não tem os números. Imagina a situação que estes municípios, né, questão de equipamentos, então, foi falado, então tem um ponto aí, saúde muito frágil, né, além da questão de gestão logística, reciclável,
né, do dimensionamento dos serviços públicos, né, eu acho que uma coisa que preocupa muito é realmente essa questão, né, da coleta seletiva dos catadores e das triagens. Eu só queria reforçar isso. Muito obrigada, Mário Saffer. Agora, Mário Russo. Ok. Olha, muito resumidamente, foi um prazer estar aqui assim. Eu acho que foi muito bom, já foi aqui realçado. Eu só quero, no fundo, dar aqui assim uma nota relativamente à questão do Covid e dos trabalhadores, naquilo que já foi dito. Fiz várias pesquisas a nível internacional, Estados Unidos, Canadá e na Europa, as principais instituições que fazem recomendações para avaliar onde é o ponto de risco. É uma coisa que também na minha própria pesquisa académica eu tenho me dedicado um pouco nas unidades, em termos normais, sem pensar na questão do Covid, mas no setor dos resíduos, onde é que nós encontramos maior probabilidade de haver contaminações, e agora com o Covid isso é muito mais importante. Aquele realce que disse o Zé Alberto é extremamente importante. O que é que quer dizer, a meu ver, e o que é que exige que aconteça? Que tenhamos mais dados, que é para não apavorar também a população. E para o nosso grande objetivo qual é? Dar recomendações para que haja segurança para todos esses trabalhadores, que eles possam trabalhar e desenvolver a sua atividade. Porque se nós pegarmos em dados ainda muito frescos, muito ténues, podemos alarmar mais do que aquilo que seja a própria realidade. Uma coisa é já uma indicação em que há setores da atividade que requerem cuidados, que nós fazemos algumas recomendações, inclusive aquela questão da testagem é muito importante, que é para dar segurança ao trabalhador. As famílias dos trabalhadores também devem ser objeto dessa testagem. Pode haver uma tentativa de fugir-se a essa situação, mas é muito importante, que é para dar segurança aos trabalhadores. O setor, por exemplo, da coleta seletiva necessita também de ter um carinho especial sobre ela, para que as pessoas também sintam que têm alguma informação. E a própria população, que vai, no fundo, fazer a sua separação e permitir que haja mais materiais recicláveis para os catadores, também possam contribuir quando têm familiares ou pessoas numa determinada moradia que está contaminada, como é que ela vai atuar relativamente à questão dos resíduos, mas de maneira que a atividade não seja cortada pelo facto de existir uma pandemia, que há muito desconhecimento, mas cada vez mais vai-se conhecer alguma coisa, e os dados, sim, são muito importantes, que é para nós realçarmos mais recomendações para uma ou outra área. Mas parabéns para esta Câmara Temática. Obrigada, professor Mário Russo. Por gentileza, professor Jucá, caminhando para o encerramento. Tá, vou ser rápido. Eu acho que a semente foi lançada, os alertas foram feitos, a necessidade das informações novas que vão ser solicitadas é fundamental para a continuidade da pesquisa, e eu tenho para mim que as prefeituras, os serviços de limpeza urbana, conta com o apoio de uma equipe maravilhosa, que pode dar um retorno para eles a muito baixo custo, nesse caso de graça, tá certo? Onde eles vão ser os maiores beneficiados, porque eles vão poder planejar a economia, a gestão, a saúde do pessoal que trabalha no serviço de limpeza urbana. Então, eu queria deixar essa mensagem, porque não é para nós, é para o serviço de limpeza urbana do país inteiro, tá certo? Que precisa estar atento para essa pesquisa. Então, eu reforço o envio da pesquisa em documento para eles, o envio do link dessa gravação de hoje para eles, e, por falar em link, eu vi Sérgio Oliveira o tempo todo aí funcionando, e, assim, eu acho que depende muito da internet de cada um, mas eu acho que a gravação vai ficar perfeita, tá? Era isso. Muito obrigado, parabéns a todos.
Muito obrigada, professor Jucá. Então, finalizando, eu queria registrar que nós tivemos 291 inscritos e 225 participantes. Eu queria dizer que, pelos números que o Zé Alberto colocou aí para a gente, e outra coisa que é muito importante a gente falar, todo mundo que faz merece críticas, não é isso? Para a gente ir aperfeiçoando. Se a gente não fizer, ninguém vai nos criticar. Então, o Jucá falou muito bem. Nós começamos com 10 capitais, passamos para 23, queremos evoluir. Essa já incluiu muito mais coisa que a primeira, e quem sabe as sugestões que vieram possam ser acatadas, se a gente tiver mais pessoas para nos ajudar, principalmente coletando os dados. E as críticas são muito bem-vindas. É para isso que a gente trabalha, para ser criticada, aperfeiçoar. E a gente vai dando os indicadores e vai vendo. Mas ter 6,5 vezes mais óbitos do que a população em geral chama atenção, e nós somos responsáveis por dar visibilidade a essa informação. E 5,47 vezes mais em casos confirmados. Então, recados finais, eu queria dizer que o resultado da pesquisa já está no site da ABS, nesse momento. Que quero agradecer a todos os convidados que participaram, que mandaram perguntas. Quero me desculpar aí pelas interrupções que houve, mas vai estar na internet completa. E também a quem nos acompanhou assim com perguntas, sugestões no webinar. Informar que esse vídeo então, está no site da ABS daqui a pouco, para quem quiser assistir de novo, ou compartilhar o link também. Será divulgado aqui no chat. E também que o estudo abordado está no site da ABS, já falei. E o site da ABS, www.abs-dn.org.br. E vocês também acessam a programação completa dos webinários que estão sendo informados aqui no chat. No nosso chat, você confere os próximos eventos, os links para inscrições das nossas câmaras temáticas. E lembro novamente aos associados da ABS que teremos eleições na próxima semana, que a votação online vai acontecer de 15 a 17 de junho. O associado que não estiver em dia com a anuidade pode acertá-la até o dia 17 de junho. E acesse o nosso site para ter essas informações. E às 5 da tarde, vamos ter o webinar dessa nova chapa falando do programa para as eleições. E neste momento do nosso país, a união do setor de saneamento ainda é mais importante. Se você quer se tornar um associado da ABS, acesse o nosso site ou o link que está sendo informado no nosso chat. Agradecemos, muito obrigada a todos. Eu queria reforçar as palavras de todos que aqui falaram e dizer uma coisinha que o Zé Alberto falou. Nós temos o compromisso com números, com dados, com informações, a obrigação de divulgá-los, o Jucá reforçou, e vamos fazer todo o esforço para continuar com essa pesquisa. E ao nosso querido Sebastião Oliveira, um grande abraço para você, muito obrigada por ter nos ajudado. Ficamos muito felizes de ter podido contar com esse instrumento importante para dar a oportunidade para outras pessoas que precisem desse instrumento para acompanhar nosso webinário. Muitíssimo obrigada a todos, foi um prazer enorme estar aqui essa tarde com todos vocês. Muito obrigada. Obrigado. Minha gente, a pergunta é assim, ô Mário